continuidade sobre esse tema da pulsão de vida. Essa é uma temática, talvez já seja o nosso terceiro encontro, que vamos trabalhar algo de suma importância. Primeiro porque justamente tem a ver com a vida, com a existência. E partindo do princípio que essa dialética aparece em situações complexas, ou seja, em momentos imprecisos, nas confusões, nas psicossomatizações, aonde, de certa maneira, exige consciência para que a pessoa possa tomar uma decisão pessoal. Ou a pessoa se deixa consumir por essas estruturas perversas de suas neuroses. Ou se rebela e propõe um caminho de solução para esses entraves que ousam impedir a manifestação do seu potencial. Porque a função da neurose é reprimir e excluir o lugar desta pulsão de vida no organismo. A pulsão percebe que seu organismo sofre com estas imposições que ousam sacrificar, negligenciar, explorar, enganar e manipular o seu corpo em nome de algumas leis jurídicas, de um sistema injusto que mata e cala a boca através da violência. Uma superestrutura política de poder utiliza métodos primitivos e arcaicos como modo de impedir a manifestação dessa violência social. Onde não existe espaço para a pulsão de vida, aparece no seu lugar a pulsão de morte. Não existe meio termo. A natureza se rebela quando percebe que está sendo violentada na essência daquilo que acredita, ou no impedimento da sua evolução. A consciência humana transforma-se numa percepção especial sobre o que está acontecendo com a própria vida. Esta relação entre o microcosmo e o macrocosmo se mostra como um caminho sensível para que essas emoções consigam humanizar e humanizar-se através desta relação dialógica, de uma dialética que vai aparecer no seu modo de ser. Mesmo que essas estruturas macroeconômicas e políticas que insistem em alienar e massificar o seu modo de perceber e perceber-se no seu mundo social e econômico. Poderíamos, com isso, realizar um estudo teórico sobre o aparecimento desta pulsão de vida, para poder interpretar essa praxis ontológica em relação à saúde psíquica. Porque o organismo humano está devidamente organizado em sistema de relação informacional, que através de uma pesquisa qualitativa se poderia nomear e estudar a presença dessas pulsões que defendem e transformam a vida em alegria, felicidade e realização. Com a descrição dessas pulsões no enfoque da qualidade desses potenciais, que podem ser descritos através dos estudos de caso clínico e de suas histórias de vida, se poderia vislumbrar uma descrição cronológica e histórica de sua vida emocional, nomeando cada uma dessas potencialidades que tornam possível a existência daquela saúde psíquica, das virtudes, dos valores, que seriam, em síntese, esse estado de realização pessoal. Porque numa história de vida está o resultado da aplicabilidade dessas pulsões,
Todos são portadores desta produtividade, são valores, virtudes éticas que seriam o porta-voz deste caminho de retroalimentação desse estado de satisfação na existência. A realidade de uma pulsão é virtual, pois a todo momento podemos nos descobrir diante de novas qualidades e jamais poderíamos nos dissociar do sentido e significado que cada realidade virtual dessas imagens e símbolos trazem à nossa consciência. Vejamos bem. Primeiro, as experiências emocionais estão sendo memorizadas em torno de um meio social e cultural. Depois, este inconsciente elabora, compreende, confronta e interpreta esses conteúdos e devolve à consciência para ser repensado e novamente interpretado. Esta retroalimentação de imagens são virtuais e invisíveis à percepção, mas reais e observadas quando as queixas dizem onde está a dor, onde os olhos estão assustados, o corpo enrijecido pelo estresse. Esse discurso lógico das pulsões aparece na vida cotidiana de qualquer pessoa. E muitas dessas emoções estão sendo negligenciadas e violentadas por um discurso autoritário e frágil pelas suas inseguranças. Esse estado de consciência resiste a esta imposição de ideologia fragmentada e superficial que insiste em idiotizar e usar as pessoas em proveito próprio. As pulsões encontram força e determinação para enfrentar seus dilemas nas profundezas do inconsciente, fazendo com que jorre esta energia capaz de fazer a grande diferença em sua vida. Sua natureza é relacional. Seu núcleo de energia se propaga como os raios ou feixes de luzes sobre as células, átomos, moléculas, órgãos, absorvendo todo o organismo humano numa rede de comunicação informacional, que está edificada sobre um projeto de evolução que precisa dar conta dessa saúde psíquica. As experiências deste inconsciente coletivo está retratada nas artes, esculturas, nos monumentos, nas pirâmides do Egito, naqueles vestígios de civilizações que já desapareceram e ajudam a florescer em criatividade e soluções para o tema das guerras, da barbárie, dos vírus, dos genocídios, dos totalitarismos. Esta provocação da existência percorre uma realidade do mundo das emoções, porque elas trazem à cena a presença dessa pulsão. São esses desafios que provocam o desenvolvimento da inteligência e aproximam o homem desses fenômenos naturais e sobrenaturais. E propõe um encontro através da ciência e da pesquisa com essas verdades. E é através dessas descobertas, e não de mentiras, do engano, da safadeza, da ilusão, da fantasia, da dominação, que o homem chegará a compreender e entender a exatidão deste fenômeno, a verdade desse fenômeno. Muitas vezes existe uma realidade infinita de respostas para as dúvidas e questionamentos de uma hipótese ou de um problema de pesquisa. Mas esses mesmos questionamentos podem ser a saúde da ciência, porque a dúvida vai levar o cientista ao encontro com esta verdade. A ciência também precisa dessa lucidez para ter saúde. A ignorância emocional torna o ser humano primitivo e violento. Somente o autoconhecimento leva ao encontro dessa descoberta de potencialidade e qualidades, como virtudes e valores,
que estavam esquecidos por uma mente obtusa, que não conseguia enxergar esta verdade pessoal. Então, viver a existência, na verdade, é se impressionar e ser curioso, né? de se entender na existência como uma gratidão, de saber que existe, tem consciência sobre a sua existência complexa, né? E da sensação e da comprovação específica da existência dessa pulsão de biofilia, né? Porque a biofilia, como pulsão, não é outra coisa senão criação, né? E na criação está o retrato da novidade, da originalidade e da criatividade, né? Porque são essas práticas, essa praxis dialética que leva o ser humano ao encontro de soluções para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas dúvidas. E talvez essa seja uma nova noção do que nós podemos entender por psicanálise. Porque a psicanálise, enquanto ciência, nos convida a entender essa lógica emocional inconsciente, qualidades e valores éticos que foram soterrados pela ignorância, pela falta de conhecimento de si mesmo. Este novo estado de consciência é um salto quântico de inteligibilidade a favor da evolução da consciência humana. O grande mistério é desvendar os segredos dessa existência, da vida biológica, da consciência, que estão dialogando com essa matriz operacional, que tem uma lógica, né, de uma fonte inesgotável de energia. E esta energia possui qualidades, possui valores, possui virtudes, princípios capazes de florescer a emoção da alegria e da felicidade. Portanto, essa virtude das pulsões, essa qualidade das pulsões, é entender a originalidade e a expressão, né, da diferença de cada pulsão na maneira de pensar, na maneira de vestir, de amar, de viver. Essa é a grande virtude que sintetiza a criatividade dessa potência de qualidades humanas. E, na verdade, a existência, ela vai colocando esses desafios, e o ser humano que não consegue encontrar um método, que ele não consegue uma resposta, ele fica ansioso, angustiado e somatiza. Portanto, a pulsão como potência, ela exige um lugar de reflexão na consciência, né, que possibilite, né, esta pessoa a viver a essência ontológica dessa pulsão, a essência, né, desses valores éticos, né, as virtudes humanas, essas emoções, uma experiência de vida, aprendizado, constitui a presença dessa pulsão, os frutos da pulsão de vida. Se percebe a manifestação do amor, da beleza, da admiração, da alegria, da ética, da harmonia, e a saúde psíquica floresce e se propaga por estas ondas eletromagnéticas. O contágio do bem-estar e alegria é inevitável. Então é graças a essa presença da pulsão no mundo emocional que dá esse colorido à existência, esse bem-estar, essa motivação, né? E não o contrário, a tristeza, o desespero, a angústia, o negativismo, o pessimismo, né? Quando a pessoa começa a se esgotar, né, inicia-se o processo da presença, né, da necrofilia. E a necrofilia tem a ver realmente com o impedimento e florescimento das potencialidades psíquicas, da criatividade e dessas emoções na vida de qualquer ser humano. Portanto,
a pulsão de vida se robustece e se torna forte quando ela está investida de emoções positivas. Quando ela está investida de emoções negativas, ela enfraquece. Ela não tem força, ela não tem potência, ela não tem uma condição para se apropriar e para fazer frente, né, aos desafios que a existência coloca. Né? Então, nós podemos entender que essas forças obscuras, né, ou seja, esse aspecto latente dos traumas, dos bloqueios, dos medos, né, acabam restringindo essa liberdade de pensar, essa liberdade de agir, né, e além disso impõe, né, uma maneira de pensar submissa e de vitimização. E aí a pessoa, quando ela está nesse nível de pensamento, quando ela está dentro desse sistema de discurso, está na necrofilia, não está na biofilia. E quando se fala em necrofilia, se fala no processo realmente da morte. Não a morte como finalização biológica, mas a morte da iniciativa, da criatividade, do dinamismo, né? Da força de criar, de fazer acontecer. Né? Porque por isso que todos os pacientes, acho que é um dado concreto, as pessoas às vezes dizem, eu estou sem energia, eu estou sem força, eu não tenho garra, eu não tenho força de vontade. Isso sim caracteriza um dos sintomas da depressão, né? Que na verdade já não é a depressão em si, mas é a presença da tristeza. Então nós temos que ver qual é a relação da existência com o mundo das emoções. Né? Quando essas emoções elas não surgem por acaso, são produzidas pela existência. E é na existência que ela se dá a conhecer. E existe muito pouca consciência sobre o movimento sutil, né? Sobre a interação que existe entre a consciência humana e a existência. Os conflitos, as dificuldades, os sonhos, os objetivos. Né? Então, se a pessoa não tem uma atenção, se ela está desatenta a isso, passa desapercebido e ela entra, vamos dizer assim, nesse estado de inconsciência. Por isso que ela repete o antigo, o passado. Por isso que na vida da pessoa pode ver, não existe a novidade. Não existe nenhum tipo de transformação, de mudança. A vida sempre foi como deveria ser. Se repete anos após anos. Não há uma novidade. Não há uma evolução. Não há novos aprendizados. Não existe novas conquistas. Existe uma padronização, existe um processo de alienação repetitivo, né, de um estilo de vida. Isso se poderia se dizer que seria uma forma de paralisia desse potencial, da potencialidade humana. Né? Então, e a maturidade emocional vem dessa condição de experiência de vida que possibilita a pessoa, né, a criar inteligência e capacidade, né, para resolver seus conflitos inconscientes. Né? Ou seja, e esta é a verdadeira liberdade. Né? A liberdade tem a ver com esse nível de consciência, e uma consciência que é capaz de entender-se a si mesmo, capaz de transcender, né, os limites da própria condição cognitiva, da própria condição emocional, da própria condição da alteridade ou das relações humanas. Né? São seres humanos, né, que conseguem se superar, ir além, por isso que ele é diferente. Por isso que esse ser humano, ele se destaca. Por isso que esse ser humano, ele tem um método, um sistema de pensar, de viver, que lhe permite fazer esse processo, né, de evolução na sua vida. E aí a gente percebe que essa transformação depende dessa pulsão de vida, dessa força. Sem essa energia, sem essa força, a pessoa vai dizer que está fraca, sem vontade, desmotivada, sem coragem, né?
E esse estado psíquico é a condição da dependência, da submissão, né, da inibição. Né? E aí a gente vai ver que realmente nessa escuta nós vamos chegar a uma emoção, a uma experiência de vida, e vamos chegar a um contato, um diálogo, um conhecimento, né, da estrutura daquela neurose, ou de caráter, ou neurose maligna ou benigna. Então, toda essa informação da estrutura neurótica nasce justamente desse contato com a cultura. Porque na ontologia desse ser, nós podemos conhecer a funcionalidade de cada órgão humano. E esse conhecimento, né, ele pode ser utilizado a favor da sua saúde. Saúde tem a ver com o conhecimento de si mesmo, com a leitura desses códigos, com a leitura desta lógica emocional. Ou seja, que ela aparece, né, com os rompimentos, com o aparecimento, né, de núcleos de neuroses, né, que impedem a realização daquele objetivo. E como ninguém vive sozinho, nenhum projeto vai ser realizado só, né, nós somos seres que vivemos em grupo, nós temos um instinto social, em qualquer projeto nós devemos contar, né, nós devemos nos relacionar com pessoas. E por isso, sim, que depende da competência e da qualidade dessas pessoas. Retirando aí, né, o aspecto dos prejuízos de uma criança ou de uma pessoa que sofreu abusos, negligência, abandono, ou traumas educacionais, né, que poderiam comprometer, um comprometimento neurológico, poderiam comprometer, né, a inteligência de aprendizagem. Né? Ou um dos fatos, por exemplo, a subnutrição, a má alimentação, que não dispõe ao neurônio de proteína suficiente para fazer novas ramificações neuronais. E estaria aí já o prejuízo que mais tarde esse adulto iria enfrentar, porque não consegue fazer uma relação, ele não consegue aprender, ele não consegue criar uma dialética, uma lógica, né, para se desenvolver a criatividade. Então a criatividade também prescinde de uma condição cognitiva, prescinde de uma saúde cognitiva. Não é? Então, ou seja, essa plenitude, né, prescinde dessa condição, né, de uma boa alimentação, de uma condição social mínima, para que esse ser humano possa se desenvolver dentro dessa expectativa que nós temos. Mas como a gente pode perceber, né, a inibição, os medos, os bloqueios, as repressões, os abusos, na verdade são neuroses que destroem, né, a liberdade de utilizar a potência de energia a favor de si mesmo. Então existe uma inversão da energia. A energia ela começa a ser, há uma inversão utilizada para o processo de autodestruição. Porque a diminuição desse poder de decisão, de fazer escolha, né, se deve a esta opressão na estrutura de uma neurose. Ou seja, a neurose benigna, ela tem essa condição, né, de impedir, né, que as pessoas realizem seus objetivos. Né? Então, esta liberdade, ela fica, vamos dizer assim, contagiada, ela fica comprometida, né, com não poder fazer suas escolhas ou tomar decisões. A inibição, o medo, a repressão, o bloqueio faz isso. E aí, bom, se a pessoa está impedida de fazer escolha, tomar decisões, porque existe uma estrutura neurótica inconsciente que impede, o natural é que aquele potencial, aquela pulsão de vida, né, acabe não se manifestando.
acabe sendo reprimida, né, acabe se tornando uma agressão interna que vai aparecer em forma, né, de sintoma. Poderíamos ver que essas crenças negativas, né, o que é o inconsciente cultural? É a cultura, é o ambiente onde, um ambiente familiar, um ambiente escolar, um ambiente numa empresa, né, são vários tipos de ambiente que se constituem um lugar onde as pessoas vão fazer uma experiência e vão desenvolver também crenças, vai ter uma aprendizagem. A educação, né, não é a educação formal, mas a educação informal, ela vai acontecer, né, e ela vai, de certa forma, desenvolver crenças negativas, que vai também ajudar a impor à consciência, né, a limitação dessa liberdade, a limitação dessa criatividade, a limitação dessa produtividade, né? Então, essas atitudes educativas, essas crenças, né, são um prejuízo à vida humana, acontece, né, nas relações afetivas, no mundo das finanças, no aspecto intelectual, nos vínculos amorosos, né? E a gente vai ver que essas inibições, que estes medos, né, não conseguem dar conta dessas faltas. Ou seja, a opressão, né, escraviza o ser humano em torno da repetição, né, e essa neurose benigna consegue proibir, impor uma regra, uma ideia, através do superego. E quando a pessoa tenta fazer um processo de desobediência, surge o que? A culpa. Você se sente culpada. Então, como que uma pessoa vai viver com saúde, com alegria, com satisfação, quando as suas potencialidades de criatividade, de vida e de saúde estão comprometidas e impedidas de florescer no seu espírito humano, na sua psique humana? Então, se a gente partir do princípio que as pulsões de vida seriam uma base de sustentação da criatividade, da produtividade, né, elas deixariam de existir quando a inibição, quando a timidez, quando a repressão, quando o bloqueio, quando o trauma vem e impede, né, a sua presença ou a sua manifestação, né? E isto, na verdade, escraviza a pessoa, torna a pessoa dependente. Por isso que não existe um lugar de prazer, de satisfação, de alegria na existência. Porque a existência, ela é um desprazer. E na falta deste prazer na existência, na falta da competência de encontrar um método capaz para dar conta dessa falta, na realização desse desejo, existe um desvio para encurtar esse caminho bem mais fácil, que se chamaria adição, vício. Porque as drogas, elas propiciam esse êxtase, esse prazer, esse orgasmo existencial. Mas é droga, e nós estamos falando de substâncias químicas, nós estamos falando de uma experiência artificial, não é existencial. Ela não é real, ela não é verdadeira. Pulsão de vida é real, é verdadeira. E depois da instalada essa compulsão, essas adições, essa psicopatologia, inicia toda uma fenomenologia de várias reações patológicas, né? Todas elas impedindo a manifestação, né, da criatividade, do valor da pessoa nas qualidades humanas, né? Na transformação dessa energia psíquica em algo saudável, em algo que possa se comprometer consigo mesmo, investir consigo mesmo.
Por isso que é tão natural, quando a pessoa diz: eu não tenho dinheiro para pagar consulta, eu não tenho dinheiro para estudar, e é verdade. Porque o seu critério não é cuidar de si, o seu critério não é investir, ele não merece, ele não é merecedor. Então a defesa dele é o quê? Ajudar alguém, fazer por alguém, investir em outra coisa externa, que estaria o quê? Como um mecanismo de defesa, porque se ele vai investir algo para haver a transformação interna, a própria estrutura neurótica vai convencê-lo de que não é um bom negócio, não é um bom investimento. Então não está na ordem da prioridade. Então uma primeira neurose a se manifestar dentro desse aspecto é o convencimento, né, de que esse ganho adicional do conhecimento vai se tornar uma grande perda para ele. Então, aquilo que dizem que ele vai ser um grande sucesso em vez de saúde, mentira, vai ser um grande fracasso. Ele vai piorar a vida dele ainda. Então a neurose, o analista diz uma coisa, ele sai e interpreta de outra maneira. E aí nós perdemos a força. A nossa luta não é com a pessoa, é com a estrutura neurótica dele. Porque se considerarmos que uma emoção, uma estrutura neurótica, uma experiência, tem consciência e tem artifícios, tem mecanismo de defesa e sabe como manipular, como seduzir, como envolver aquela pessoa para escravizar em torno daquela compulsão, consideramos, né, que existe um poder aí. E na verdade é aquilo que o analista se defronta.